Fala galera, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje nós falaremos sobre as plaquetas. E para recordar, nós já dissemos que o sangue é constituído pela parte líquida, chamada de plasma, e pela parte sólida, onde estão presentes os elementos figurados. Nós já falamos sobre as hemácias, os leucócitos, e hoje falaremos sobre as plaquetas. As plaquetas, que também podem ser chamadas de trombócitos, são estruturas sanguíneas um pouquinho diferentes das hemácias e dos leucócitos. Isso porque as plaquetas não são células. Elas são consideradas fragmentos de citoplasma envolvidos por uma membrana plasmática. Ou seja, elas são pedaços de citoplasma. E pedaços de citoplasma de quem? De qual célula? Elas resultam da fragmentação das células chamadas megacariócitos. São células grandes, cheias de núcleos encontradas na medula óssea vermelha. Portanto, esses megacariócitos eles serão fragmentados, ou seja, quebrados em diversos pedacinhos. E esses pedacinhos são as plaquetas. Já que as plaquetas se originam da fragmentação dos megacariócitos e os megacariócitos são produzidos na medula óssea, nós podemos dizer que as plaquetas também são formadas na medula óssea. Por serem fragmentos, elas não apresentam núcleo. Elas são chamadas, então, de anucleadas. Sua quantidade no nosso corpo varia de 150.000 a 400.000 por milímetros cúbicos de sangue. A sua principal função é atuar no processo de coagulação sanguínea. Na imagem ao lado, nós vemos o coágulo, ou também chamado de trombo. É o que impede que uma grande quantidade de sangue seja perdida. E isso é produzido através da ação das plaquetas. Nós falaremos agora. Então, vamos falar sobre a função das plaquetas. Quando ocorre, por exemplo, alguma lesão em um vaso sanguíneo, as plaquetas se aglutinam. Preste atenção nessa palavra. O que isso significa? As plaquetas vão se grudar, vão se unir, formando um tampão, uma tampa. Além disso, elas vão participar da chamada cascata de coagulação, liberando substâncias importantes que garantem a formação de um coágulo. E o coágulo, como nós dissemos anteriormente, serve para impedir a saída de muito sangue. Após um machucado, por exemplo, nosso organismo ele vai fazer uma série de ações para impedir que esse sangue continue saindo. Vamos ver como? A coagulação sanguínea é um processo que ocorre, então, após o rompimento de um vaso sanguíneo, por exemplo, um machucado. E depois ocorre a contração do vaso sanguíneo, o que diminui o fluxo de sangue no local da ferida. O coágulo que se forma na região interrompe a hemorragia, ou seja, a saída do sangue. A formação do coágulo é um fenômeno bastante complexo, do qual participam muitas substâncias produzidas pelo fígado e também pelas plaquetas. Existe uma proteína no plasma sanguíneo denominada fibrinogênio, que após uma sequência de reações se transforma em fibrina, que é uma rede tridimensional que aprisiona as hemácias. É assim que se forma o coágulo. Podemos dizer também aquela casquinha das feridas. Agora nós falaremos sobre a hemofilia, uma doença genética que causa deficiência na coagulação sanguínea. Observem o indivíduo normal e o indivíduo hemofílico. Nós temos no primeiro momento o dano ao vaso sanguíneo, que vai resultar em um sangramento. Novamente, imagine um machucado, um ralado, um corte. Vai haver um sangramento. Logo nessa situação, o indivíduo normal ele vai liberar aqueles fatores de coagulação, formando um tampão de plaquetas. A malha de fibrina é formada sobre as plaquetas e consegue estancar o sangue. Já no indivíduo hemofílico, observem ali ao lado, a ausência do fator de coagulação resulta em um tampão fraco. A malha de fibrina é incompleta e não consegue estancar o sangramento. Pessoal, nós ficaremos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!